A vida que a morte traz. A luz. Terceira manifestação da luz. A unidade de corpo e alma. Durante meus estudos de filosofia, sempre me incomodou a tal unidade substancial de alma e corpo da qual fala Tomás de Aquino. Aproveitando a possibilidade de esclarecer todas as minhas dúvidas sobre a minha verdadeira natureza, perguntei ao Serafim: Serafiel, qual seria então a verdadeira natureza humana? Esta natureza é dada ao homem ou ele a constrói através da formação e da cultura? Serafiel, como uma cascata de divina sabedoria, foi irrigando meu árido coração com a água viva que saía daquela luz maravilhosa. Angélica, a pessoa humana, imagem espiritual do Altíssimo, é um ser simultaneamente espiritual e corporal, como já lhe disse. É uma alma espiritual unida substancialmente a um corpo material. Essas carnes, sustentadas por esses ossos que formam seu corpo físico, não são você. E continuou: você é muito mais do que isto. As funções vegetativas e sensitivas de seu corpo material não são a sua vida. Você é muito mais do que isto. Você é um ser espiritual, portanto, inteligente e livre, capaz de odiar e igualmente amar o Criador com todas as suas forças. A estas reflexões retruquei-lhe com uma pergunta ousada: Serafiel, então eu sou alma espiritual vestida de carne e ossos? A restauradora voz que saía daquela intensa luz, agora com uma coloração branca e intensamente brilhante, explicou-me a natureza da alma espiritual. Filha, a alma espiritual é o que há de mais íntimo em você, o que de maior valor existe na sua pessoa humana. É aquilo que faz de você imagem e semelhança do Altíssimo, dando valor e dignidade ao seu corpo animal. Você, Angélica, é uma alma espiritual que habita um corpo material, dotado de órgãos. É mais do que apenas uma roupa, é a habitação do espírito humano. E continuou: enquanto seu corpo tiver capacidade de manter-se em operação biológica, você vai se manter nesta habitação temporal, corruptível. Quando seus órgãos vitais, por alguma razão qualquer, entrarem em falência, então você deixará sua habitação originária e atingirá a plenitude humana do seu ser espiritual junto ao Pai. Então interrompi meu Serafim com uma conclusão que para mim parecia óbvia. Serafiel, então o corpo humano não vale nada. Ele é apenas um peso que devo carregar e do qual devo me livrar o quanto antes, como diziam alguns filósofos da antiguidade? Neste momento, novamente a luz voltou àquela coloração avermelhada, e seus raios ficaram extremamente quentes, quase insuportáveis. Com severa austeridade, Serafiel explicou-me o valor do corpo humano. Angélica, o corpo humano, conjunto de órgãos corruptíveis, participa da dignidade de imagem do Altíssimo. É corpo humano exatamente porque é animado pela alma espiritual, ou seja, porque durante a vida está substancialmente unido à alma espiritual. E concluiu: por ser imagem do Altíssimo, cada pessoa humana é destinada a tornar-se habitação privilegiada do Espírito do Onipotente. Abri a boca para interrompê-lo novamente, quando fui emudecida pela sapiência de suas palavras, que continuaram: eu sou por espírito, Angélica, porque nunca estive e nunca estarei unido substancialmente a um corpo sensível, mesmo se tenho o poder de me mostrar em várias formas sensíveis e também de possuir qualquer corpo, vivo ou não. Mas você é um espírito unido essencialmente a um corpo. E continuou: você não é por espírito, você é um corpo animado por uma alma espiritual.
uma alma espiritual que anima um corpo. Em uma palavra, você é corpo-alma. Portanto, seu corpo vale quanto vale. Tem o valor de moradia material da alma espiritual humana, consequentemente, templo de uma preciosa imagem espiritual do Altíssimo. Interrompi-o com ansiedade, pois já havia pensado e desejado morrer, abreviando minha angústia e sofrimentos. Seraf-El, então é necessário cuidar e conservar o corpo material enquanto a natureza o permitir? Ou para me livrar dos problemas e para chegar antes na plenitude espiritual de meu ser, eu posso me matar antecipando minha morte em algum modo? As suas palavras afugentaram de meu coração ferido qualquer tentação de suicidar-me ou de provocar minha morte para fugir de tanta dor e angústia que a vida me provocou. Você, Angélica, na sua condição corporal, reúne em si mesma os 5 elementos do mundo material: terra, água, ar, fogo e amor, força motriz de toda a criação visível e invisível, material e espiritual. E concluiu: por isso, você não pode menosprezar a vida do corpo, nem abreviar sua morte através de algum meio intencional. Toda tentativa rápida ou lenta de provocar a morte do corpo é sempre uma afronta ao amor benévolo do Altíssimo. É um ato de profunda insubordinação contra a vontade do Onipotente, que lhe deu a existência neste corpo. Antes que eu continuasse, ele me calou, dizendo: novamente abri a boca para interrompê-lo com uma pergunta que me parecia importante. Então, Angélica, toda forma de suicídio, aborto procurado, pena que implique ou leve à morte, eutanásia, maus tratos ao corpo, é sempre uma afronta e insubordinação aos desígnios do Criador. Este é o pecado de Lúcifer e seus seguidores. Este foi o pecado de seus primeiros pais. Este é o principal instrumento de domínio de Satanás no universo material. Mais uma vez tentei dizer: então, eu devo respeitar o meu corpo e o dos outros seres humanos. Seraf-El completou: sim, Angélica, você deve respeitar o seu corpo e dos outros como templos do Espírito do Altíssimo, criado pelo Onipotente e que ressuscitará no derradeiro dia, quando o Onipotente for tudo em todos. Quase assustada com as últimas reflexões de Seraf-El que acabara de ouvir, ousei ainda colocar mais uma questão ao bondoso Serafim. Seraf-El, se o desprezo pelo corpo é instrumento de Satanás, quando a pessoa pensa em suicidar-se, provocar ou antecipar a morte de alguém, ela está sendo movida pelo maligno? Assim que terminei de falar, sua luz voltou a ter uma intensidade amena e uma coloração branca e extremamente brilhante, quase voltada para um azul celeste, verdadeiramente celestial. Sua resposta, também nesta questão, não poderia ter sido mais iluminadora e contundente. Sim, Angélica, mesmo quando uma pessoa está doente de depressão causada por problemas fisiológicos ou psíquicos, Satanás se aproveita de sua enfermidade física, mental e espiritual para sugerir aquilo que lhe dá vitória sobre a humanidade, o espírito de morte. E concluiu: ele é o suicida, pois, ao se rebelar contra o amor do Altíssimo, livremente provocou a própria morte eterna. Ele é o homicida, pois seu ódio pelo Onipotente o leva a desejar e instigar toda a criação sensível à morte, disseminando nos corações humanos seu espírito de morte suicida e homicida. Sem que eu pudesse interrompê-lo novamente, Seraf-El continuou concluindo: Angélica, onde existem pensamentos ou ações de morte ou que levem à morte dos seres humanos, dos animais, dos vegetais e da terra, existe ali sempre a instigação maligna de Satanás. E concluiu: o desprezo,
ou o descaso pela própria vida, pela vida dos outros e pela vida do universo como um todo, é sempre uma arma poderosa nas garras de Satanás para a realização de sua vingança mortal contra o amor divino. Eu sentia já um forte torpor, as pálpebras pesavam e aquela divina luz me aquecia a um nível indescritível. Minha sede de beber naquela inesgotável fonte de sabedoria divina deu-me forças de ainda colocar mais uma questão que me intrigava o coração. Seraf-El, se eu sou uma alma espiritual unida substancialmente a um corpo material, se eu sou um corpo material animado essencialmente por uma alma espiritual, então eu sou uma pessoa com duas naturezas, material e espiritual? Como Jesus, que tem duas naturezas, humana e divina? Seraf-El, do meio da sua restauradora luz, que inundava de alegria minha alma e meu coração, falou-me da unidade natural do ser humano. Angélica, no homem e na mulher, o espírito e a matéria não são duas naturezas justapostas, mas a sua união forma uma única natureza humana. Por isto que você, apesar de ser uma alma espiritual e habitar um corpo material, pode se referir a este corpo como eu. Quando você diz eu, você está indicando a identidade espiritual e material daquilo que você é de fato, corpo-alma. Eu pretendi interrompê-lo com mais uma pergunta quando ele continuou. Angélica, por causa de tal unidade, o que toca o espírito é sentido também pelo corpo, e o que toca o corpo igualmente é sentido pelo espírito. Você é um espírito unido substancialmente a um corpo, e você não é inteira sem esse corpo que ressuscitará no último dia, assim como o corpo do Cordeiro ressuscitou e ascendeu ao Pai à direita de seu trono santíssimo. E concluiu: a sua ressurreição é o documento que dá a você e a todos os humanos o direito à própria ressurreição. Bons e maus ressuscitarão, os bons para a vida eterna e os maus para a morte eterna na plenitude dos tempos. A sabedoria clara e direta que saía daquela divina luz me deixava inebriada pela presença do Espírito do Senhor. Eu podia até sentir a presença aconchegante do amor de Deus em meu coração, que queimava de divina alegria. Apesar do cansaço e de uma moleza que já dominava todas as fibras de meu corpo, algo indescritivelmente bom e prazeroso, ainda encontrei forças para propor a Seraf-El uma última questão que me incomodava. Seraf-El, meu corpo foi gerado pelos corpos de meus pais, através da fecundação do óvulo de minha mãe, pelo espermatozoide de meu pai. E a alma espiritual também foi gerada por eles? Então, meu serafim falou-me de Deus Criador de todas as coisas. Filha, o Onipotente é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, criou o mundo espiritual e o mundo material. Sendo fonte primeira de vida, Ele é sim Pai de tudo o que existe, mas pode se valer de outras causas instrumentais para realizar sua obra criadora. Deste modo, Angélica, para criar você, o Altíssimo se valeu de seus pais, e para criar seus pais, ele se valeu de seus avós. Sem pedir licença a Seraf-El, intervi. E para criar você? Implacável, Seraf-El continuou. Angélica, para me criar, ele não se valeu de nenhum instrumento. Criou-me diretamente. Eu sou puro espírito, mas você é espírito e matéria. Por isto, seus pais são pais apenas do seu corpo, apenas do elemento material e não do elemento espiritual. A sua alma espiritual foi criada, não gerada, imediatamente pelo Altíssimo.
e continuou instruindo-me incansavelmente. Aquilo que vocês humanos chamam de morte, na verdade, é apenas a ruptura da união substancial entre a alma espiritual e seu corpo material. A alma espiritual se unirá de novo ao seu corpo na ressurreição final dos mortos.